Dias. Professora, a família Câmara, o Samuel Câmara está lá no Belém do Pará, tem o filho dele aqui em São Paulo, em São José dos Campos, o outro filho dele também está lá no Belém do Pará, tem o irmão dele, Silas, Silas, Jonatas, o Jonatas, Jonatas também lá Silas, no Amazonas. isso, Na sua Manaus. pesquisa, o que a senhora buscou para falar? Quais são os materiais que a senhora conseguiu, conteúdos, informações sobre essa família Câmara? Silvana, Silvana, não aperta os meus parafusos. Na verdade, eu penso na família Câmara e tem, assim, um apreço pelo que eles têm feito, porque é mostrar uma outra realidade, o apreço no que eu digo de estudos. Eu não sou contra nem a favor de ninguém, eu sou assembleiana nesse sentido com todos. Mas o que eu quero dizer com isso? O Câmara, ele tenta, por muitos anos, a sucessão dentro da Convenção Geral do Brasil. Ele é um pastor de nome, é um pastor que vem dentro da tradição assembleiana. Ele passa por Manaus e o irmão dele fica no lugar dele. Tem o Silas, que está, acho que é no Amapá, se não estiver enganada. Então, vai formando e vai tirando, ao mesmo tempo, esse monopólio de Missão e Madureira. Se hoje, falando, está tão polarizado, tão polêmico essa questão política que nós estamos vivendo, eu diria que os Câmara seriam a terceira via dentro das Assembleias de Deus. Isso, Que assim, de legal, pronto. interessante. De Uhum. pronto. Por quê? Em 1930, as mulheres foram proibidas de pregarem. E a Frida foi a representante dessa mulher da década de 30. E o Gedeon escreve bastante sobre ela, inclusive, tem outros estudos, a Valéria Vilhena, que vai falar sobre a Frida, enfim, vários estudos sobre a Frida, que eu trago a Frida como a representante dessa mulher assembleiana da década de 30, 40, 50, e assim vai. Samuel Câmara rompe com esse modelo que a mulher não pode ser pastora. Ele rompe com isso. Então, eu penso assim, que tudo tem contraponto, né, Silvana? Eu sei que o poder nessa altura do campeonato ferve, porque nós estamos falando das Assembleias de Deus. É claro que um pastor presidente hoje ganhar uma liderança na convenção nacional não é pouco. Eu me lembro uma das vezes que o pastor José Wellington foi reeleito, que ele ficou 30 anos no poder e passou para o filho dele. A Fátima Bernardes ainda era âncora do Jornal Nacional e ela falou assim: hoje foi escolhido o pastor presidente da Assembleia de Deus no Brasil. E eu falei: ô Fátima, se você tivesse me falado, eu tinha mandado um livro para você, que é de uma das partes, de uma das alas das Assembleias de Deus. Sim. Ele não representa o todo. Então, assim, é interessante os câmaras, porque eles pegam a região norte. E ali eles crescem, faz ali da igreja sede a igreja mãe. E em 2017, ele vai não só sair da convenção geral, da convenção da CGADB, né, vamos tratar assim, mas ele vai fundar uma nova convenção, que é muito interessante. Que ele vai, além dele abrir para as mulheres, eu estava no dia, inclusive, eu participei da carta que as mulheres
escreveram Eu para o postei aqui no canal, não sei se pastor. você viu. Não, Eu não vi. postei sobre o do Relep, as mulheres, eu Isso. coloquei detalhadamente Então, essa questão aqui no canal, tem um vídeo. participei com isso e fui agradecida ao vivo passou Boas pela novas, né? Boas Novas, que a É, professora Marina Corrêa elaborou junto conosco essa carta. Então, assim, foi uma carta onde as mulheres pediam direitos iguais. E eu senti aí um momento muito importante para nós mulheres. Se para os Câmara era um momento político, para nós era um momento de abertura. E eu tenho críticas quando eu falo quando eu tenho essa fala, por colegas, amigos meus, que falam, mas você acreditou que as mulheres realmente iam para o ministério? Hoje nós temos uma pastora que chama Márcia Monteiro, lá em Manaus, que ela assumiu. Ah, mas ela assumiu uma congregação, mas já é uma vitória. Para já é um quem ficou, avanço, né? já é um avanço. Então, veja só, eu vejo que dentro de uma denominação, num todo, das Assembleias de Deus, nós precisamos ter debates, nós precisamos ter ali irmãos Câmara, nós precisamos ter Bezerra da Costa, nós precisamos ter Manuel Ferreira e muitos outros que estão dentro desses ministérios autônomos, que eu trato como autônomos, são aqueles que não estão ligados nem à Convenção Geral e nem à Convenção nacional e nem a convenção estadual, mas em todo momento eles estão por ali. E eu digo mais que uma Assembleia de Deus isolada ela não sobrevive. Em algum momento da vida ela vai ter ser um contato, ela vai ter ali questões políticas, questões sociais, que vai fazer com que ela se junte a um ministério, né? E eu vejo isso aí interessante, porque sai desse monopólio. Eu acho que os câmaras, eles, ao mesmo tempo que está ali dentro de uma dinastia consanguínea, de filhos, irmãos, genros, e assim sucessivamente, elas fazem o outro braço da coisa. Então, diz que tudo, nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio ou não, nós temos aí as Assembleias de Deus fornecendo matéria-prima todos os dias para que nós possamos realmente aprimorar o estudo sobre as instituições religiosas no Brasil e não tomar um corpo todo. Não dá conta, não dá conta. E, ao mesmo tempo, eu acho que as Assembleias de Deus elas são soltas, porque não tem ali um cânone, não tem ali uma obediência para todas, cada um faz o seu. E aí as lideranças vão se fortalecendo nessas questões políticas, econômicas, sociais, que deveria ter muito mais ainda nas questões sociais. Eu acho que aí está um diferencial dentro das Assembleias de Deus, elas deveriam investir muito mais nessa questão social, o Brasil precisa disso, não é só alimentar a fé, mas nós temos que alimentar também outras questões, né, que passa pela fome, o desemprego e assim sucessivamente. Mas eu acho de grande importância. Então, para mim, os câmaras, só finalizando assim, representa mais uma Assembleia de Deus moderna, que, de repente, tem aí uma possibilidade, né, de ver essas mulheres amanhã assumindo também não só a cozinha, mas assumindo também o púlpito em horário nobre, né? Que os homens não podem bancar isso aí sozinhos, né, Silvana? Sozinhos, né? Ô, professora, para fechar a família Câmara, só relembra para o pessoal por que, que o Samuel Câmara rompeu com a CGADB? Qual foi o estopim? Como foi esse rompimento? Questões internas políticas, porque ele tentou muitas vezes a sucessão do José Wellington, do pai, Lá e na ele CGADB, né? na CGADB. Sim. Tanto que uma vez ele tentou com o Silas entrou na convenção e ele não conseguiu o cargo. O Silas entrou como vice, né, e ele não conseguiu entrar.
Então, assim, é uma questão de poder, é uma questão aí que eu falo, não é questão social, não é questão, é questão política. O Câmara queria o poder da CGADB, e ele tentou várias vezes, até em 2017, eu acho que foi em 2017, se eu não estiver enganada, você pode até me ajudar, Sim. que ele conseguiu, por exemplo, deixa eu ver aqui onde que eu encontro, ele conseguiu, em 2017, o pastor o Wellington Júnior, né? Ele conseguiu 14.675 votos, e o pastor Samuel Câmara, 8.145 votos. Então, foi a última vez que ele concorreu com o Wellington Júnior, já para a sucessão da CGADB. E eu vejo que a saída dele é a questão de, peraí, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui, porque do jeito que eu estou indo, não tem mais condições de eu seguir diante de várias derrotas. Eu vou mudar a estratégia, e ele mudou a estratégia. O fato em si, o que de fato ocorreu, eu não sei, mas a estratégia dele foi mudada, sim, e ele funda a CADB. E é muito engraçado, assim, chega a ser engraçado, interessante, que ele traz assim a CADB, né? Que é de volta ao lar. Sim. Por que de volta ao lar? Porque ele fala que a igreja mãe está em Belém. É missão, igreja Assembleia de Deus do Belém. E aqui em São Paulo, nós temos o bairro Belém, que é o Belenzinho. É uma confusão que a igreja Belém aqui é a mesma Belém de lá. Então, são farpas internas que nós, pesquisadores, às vezes até nos aproximamos de fatos assim bem postos, mas às vezes não tem assim, interesse em trazer uma disputa acirrada dentro, porque tem tanta coisa interessante que, às vezes, uma fala ou outra, ela perde ali o interesse da coisa. Mas a questão é poder, é política, é o nome, é o grupo, é a força econômica, política e social dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.